Boa noite a todos, saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos. Queremos convidar a todos a juntar-se a nós para prestarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Somos graças a Deus por sua fidelidade, por sua misericórdia para com as nossas vidas. É um grande prazer entrarmos em sua casa mais uma vez, apesar que virtualmente, mas infelizmente ultimamente não podemos nos reunir presencial por conta da prevalência da doença Covid aqui no nosso bairro. E para preservarmos a nossa saúde e a saúde dos nossos irmãos, a gente deu preferência ainda prestar culto ao nosso Deus virtual. Mas queira Deus, em breve nós podemos nos reunir presencialmente aqui na nossa igreja, para que a gente possa, junto com os irmãos, estar louvando e adorando ao nosso Deus. Convido o pastor Álvaro para fazer uma oração inicial, para pedir a bênção de Deus para todo esse culto. Que Deus libere o poder da sua palavra e nos permita entender o que Deus fala aos nossos corações. Amém, graças a Deus. Vamos orar e pedir então a bênção do Senhor para o nosso culto. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos te louvar pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Queremos te agradecer, nosso Pai, pelo privilégio que nos dás mais uma vez de estar reunidos em teu nome, para poder te celebrar na nossa vida e expressar, Senhor, na tua presença, a nossa gratidão, Senhor, pela tua presença, pela tua fidelidade, pela tua graça, pela tua misericórdia para conosco. Te agradecemos, nosso Pai, por essa semana, Senhor, que se passou, por nos teres abençoado, Senhor, por nos teres guardado também, Senhor, por teres suprido toda a nossa necessidade, por teres ajudado a mim e aos nossos irmãos, em particular aqueles que estavam mais carentes, que estavam precisando de uma ajuda particular da tua parte. Muito obrigado, nosso Pai, e te agradecemos também pelas notícias que chegaram até nós, em particular dos irmãos que estavam mais aflitos, de livramento, de cura das suas enfermidades, de recuperação da sua saúde. Obrigado, nosso Pai, por teres ajudado, Senhor, os nossos irmãos também nesta luta, Senhor, para manterem a sua integridade física. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, por já estarem melhores, por estarem dando graças ao teu nome e por estarem rendendo a sua gratidão na tua presença, pela tua fidelidade para com as suas vidas. Queremos rogar agora, nosso Pai, a tua bênção, a tua guia, a tua direção para todo esse culto, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos temor, dá-nos reverência também para estar aqui na tua presença. E, Senhor, nos abençoa. Fala os nossos corações, toca os nossos corações através das orações, através da tua palavra, através da leitura oficial, através também dos louvores, através da pregação, Senhor, que tu possas realmente tocar profundamente os nossos corações e nos atrair cada vez mais para ti, para vivermos vidas mais para a glória do teu nome. E que dos nossos corações também saia ao longo de todo esse culto verdadeiro louvor, nosso Pai, verdadeira adoração, que tu te sintas honrado e glorificado. Faz essa obra na nossa vida, nosso Deus, esperamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agora convidar a irmã França para fazer a leitura oficial. Vamos ler hoje o Salmo 110. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 110. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países. Beberá do ribeiro no caminho. Por isso exaltará a cabeça. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Preparamos 2 louvores para que a gente possa louvar e engrandecer ao nosso Deus. Junte-se conosco em louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar.
Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante as suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Graças a Deus pelo culto que o Senhor nos está permitindo lhe celebrar. Agradeço à irmã França pelo serviço de ministração, dirigindo este culto. E agora quero lhe convidar para meditarmos juntos na Palavra de Deus. Convido você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. E vamos ler mais um milagre que Jesus efetuou, um milagre muito poderoso, que marcou a vida dos seus discípulos pela diferença, pelo diferencial que existia neste milagre em relação a tudo aquilo que eles já tinham visto, tudo aquilo que eles tinham conhecido no seu tempo. Amém? Vamos ler então Mateus capítulo 8 e eu chamo a sua atenção para o versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem?
Este foi então mais um milagre que o Senhor fez, como nós dissemos na semana passada, no capítulo 8 e capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Nós temos uma sequência de milagres realizados pelo Senhor. Os primeiros 3 que nós meditamos na semana passada foram milagres de cura e provavam a autoridade do Senhor sobre as doenças, a autoridade que o Senhor tinha para curar, para libertar as pessoas das suas enfermidades. E isso era o cumprimento da profecia que dizia lá em Isaías 53, que Jesus levaria, o Messias levaria sobre si as enfermidades de nós todos. Então, a promessa era que o Messias prometido, o Messias que viesse, era alguém que vinha com autoridade sobre a doença, com autoridade para curar as pessoas. Como nós dissemos, os milagres do Senhor são as credenciais, são os documentos, as provas de que Ele era verdadeiramente o Messias. Essa é a intenção primeira dos milagres, certamente também, como dissemos na semana passada, era uma expressão da misericórdia do Senhor para com as pessoas que estavam sofrendo. Porém, antes de tudo, Jesus queria provar, demonstrar que Ele era verdadeiramente o Messias. Como nós dissemos também, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos um dos mais importantes sermões de Jesus, chamado Sermão da Montanha, e os homens do seu tempo, eles ouviam aquela palavra, uma palavra muito poderosa do Senhor, uma palavra diferente de tudo que eles já tinham ouvido, e até, em certo sentido, conflituante em relação aos ensinamentos dominantes pelos religiosos do seu tempo. Porém, a pergunta que surgia nos corações, tanto do povo como dos líderes religiosos, era: com que autoridade este homem fala essas coisas? Então, realmente era uma pergunta legítima, e o Senhor sabia que era uma pergunta legítima. Também já dissemos que vários homens tinham se levantado antes de Jesus, dizendo que eram o Messias, porém tinha-se comprovado depois que eram Messias falsos, que não era verdade, que tinham sido falsos profetas que se levantavam em nome do Senhor, dizendo que eram Messias, mas eles não tinham o que estava faltando, estavam faltando justamente estas credenciais, estes documentos que provavam que verdadeiramente Jesus era o Messias. Então, os milagres de cura, eles vieram para demonstrar o cumprimento da profecia que dizia que o Senhor tinha que ter, o Messias tinha que ter autoridade sobre a doença. E nós temos agora aqui neste milagre a segunda credencial que o Senhor está mostrando para o povo de Israel, para os líderes religiosos do seu tempo, para provar que verdadeiramente ele era o Messias. E qual é agora a credencial? Ela é o documento que mostra que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Tudo lhe estava sujeito, nada existe que não estava sob o domínio do Senhor. Até a própria natureza tinha que obedecer ao Senhor. Ele tinha a autoridade de alterar as leis da física, se necessário, para mostrar o seu poder, a sua autoridade, o seu messianismo, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus feito homem. Então é uma demonstração do seu poder sobre a natureza. Como já dissemos, o capítulo 8, ele começa então com 3 milagres de cura, em que o Senhor demonstra a sua autoridade sobre as enfermidades, e agora ele continua com o Senhor demonstrando que não somente ele tem autoridade sobre a natureza humana, mas também ele tem autoridade sobre toda a natureza em geral, e por isso ele faz esses milagres, repreendendo ventos, repreendendo o próprio mar, e seguiu-se uma grande bonança, e então o Senhor demonstrou o seu poder, a sua autoridade, essa credencial a mais, em que o Senhor provava que ele era verdadeiramente o Messias, ele era verdadeiramente o Filho de Deus feito homem. Os discípulos do Senhor, eles eram homens acostumados a ver o Senhor fazer milagres poderosos. Nos milagres anteriores, os milagres de cura, um desses milagres foi a cura da sogra de Pedro, um parente próximo do apóstolo Pedro. E eles viam o Senhor como fazer essas demonstrações de poder, essas demonstrações de autoridade. Porém, este milagre particular, ele ultrapassou as expectativas dos próprios discípulos. E foi além daquilo que eles achavam possível o Senhor fazer. O milagre foi além das suas expectativas. O milagre em que o Senhor mostrou a sua autoridade sobre a natureza. E por isso, no final desta descrição apresentada aqui por Mateus, no versículo 27, eles fizeram essa declaração famosa, em que eles disseram: que homem é este, que até os ventos
e o mar lhe obedece. Ou seja, o Senhor surpreendeu os seus próprios discípulos, indo além daquilo que eles achavam possível o Senhor poder realizar. E eu quero agora compartilhar com vocês alguns pensamentos, aprofundando um pouco mais a nossa reflexão sobre este milagre de Jesus, em particular sobre esta credencial. Eu quero apresentar para você esta credencial do messianismo de Jesus, que é a sua autoridade sobre a natureza. Eu quero compartilhar com você alguns pontos que nós podemos retirar deste milagre, algumas lições importantes, em particular em relação a Jesus e sobre esta autoridade que ele demonstrou neste milagre. E o primeiro pensamento que eu quero compartilhar com você é sobre a perfeita sintonia entre a humanidade e a divindade do Senhor que nós encontramos aqui neste milagre. Uma das coisas interessantes e que questiona muitas pessoas levantam essa pergunta é como é que um barco liderado por Jesus sofre uma tempestade. Mais ainda, como é que Jesus dormia num barco em meio a uma tempestade? É uma pergunta que muitas pessoas fazem em relação à primeira parte do comportamento do Senhor. Isso mostra-nos o quê? Que Jesus, ele era o Filho de Deus feito homem, e ele era perfeitamente homem, ele era totalmente homem, não tinha nada da nossa humanidade que faltasse em Jesus. Por isso ele era passível de se cansar, ele era passível de adormecer, mesmo em meio a uma situação difícil, Jesus podia descansar, podia adormecer ali naquele barco. Ele era totalmente homem. E essa é a primeira grande lição. Se analisar a primeira parte desta descrição até ao milagre de Jesus, nós vemos um homem normal, igual a todos os outros homens. Certamente esse era um dos grandes questionamentos que os discípulos, o povo de Israel e os seus líderes religiosos, eles se questionavam, porque eles olhavam para Jesus e quem é que eles viam? Eles viam um homem, totalmente homem, com uma humanidade completa, não faltava nada, não tinha nenhum diferencial aparente em Jesus que pudesse indicar que ele era algo mais do que um homem. E ele era totalmente homem. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a humanidade total de Jesus sendo demonstrada com ele naquele barco. Um barco com Jesus também sofre tempestade, um barco liderado por Jesus também sofre tempestade. E nós notamos, por exemplo, que logo no começo da descrição de Mateus, ele diz que quem deu a ordem para entrar no barco foi o próprio Senhor. E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. A ideia de entrar no barco não foi dos discípulos, a ideia de entrar no barco foi do Senhor. Porém, um barco liderado por Jesus também sofre tempestade. E este barco sofreu uma grande tempestade física, real, literal. Não é aquela tempestade dos problemas que acontecem na vida, que nós às vezes metaforicamente relacionamos. Não, aqui era uma tempestade real, uma tempestade que ameaçava aquele barco de um naufrágio e, em consequência, também as vidas que estavam naquele barco, tanto do Senhor como dos seus discípulos. E esse barco, então, era um barco liderado por um homem, Jesus Cristo, o homem, como diz o apóstolo Paulo lá na carta a Timóteo. Jesus Cristo, homem. Jesus era totalmente homem. Porém, na segunda metade do milagre, nós vemos que Jesus, além de ser um perfeito homem, ele também era perfeito Deus. E isso é a segunda parte que ele demonstra aqui. Nós temos então aqui a junção plena da humanidade e da divindade do Senhor. Isso provava realmente que ele era verdadeiramente o Messias. Porquê? Porque ele não era apenas um homem comum. Aqueles falsos Messias que tinham aparecido antes, eles eram apenas homens. Na hora que eles precisavam demonstrar um poder sobrenatural, eles não tinham esse poder para demonstrar. Mas com Jesus foi bem diferente. Então esse milagre mostra-nos em primeiro lugar Jesus totalmente homem, mas depois também um Jesus totalmente Deus, com domínio, com autoridade sobre a própria natureza. Uma ordem sua era para ser obedecida irrestritamente, incondicionalmente, não importava quem fosse, se era um demônio, se era uma doença, se era um vento, se era o mar, tinha que obedecer, porque Jesus é Deus soberano. Uma ordem sua não tem hipótese alguma de ser resistida, e aqui aconteceu exatamente isso, porque demonstrando, Jesus provando, apresentando a sua credencial: eu sou o verdadeiro Messias, eu sou o verdadeiro Filho de Deus, feito homem,
E a prova disso é que eu tenho autoridade sobre a própria natureza. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse milagre feito por Jesus. A segunda lição que nós aprendemos aqui também é que este milagre não pegou Jesus de surpresa. Nada pega Jesus de surpresa. Porquê? Porque ele é verdadeiramente o Messias. Isto é mais uma prova de que ele era verdadeiramente o Messias. Os discípulos, eles eram homens experientes no mar. Vários dos discípulos do Senhor haviam sido pescadores, eram pescadores. Nós lemos até que depois da morte do Senhor, alguns deles voltaram para o mar, voltaram a pescar, porque essa era a profissão dele. E o pescador, ele tem habilidades, ele desenvolve habilidades no seu conhecimento do mar, dos ventos, do céu, ele observa a natureza e ele consegue antever com algum rigor a possibilidade de vir uma tempestade. Porém, nesta tempestade aqui, estes pescadores experientes, eles foram totalmente pegos de surpresa. Não havia o mínimo vislumbre de que pudesse vir uma tempestade. Porém, de repente, esta tempestade ela foi repentina, ela apareceu de repente. Não havia uma expectativa de que pudesse haver essa tempestade. No versículo 24 nós lemos assim: e eis que no mar levantou-se uma tempestade. Esta expressão, e eis que, quer dizer de repente, sem aviso prévio, pegando todo mundo de surpresa. Nós podemos ver que naquele barco todos os discípulos, inclusive os pescadores mais experientes, foram pegos de surpresa por aquela tempestade. Eles não esperavam aquela tempestade. Porém, Jesus não foi pego de surpresa. Ele tinha recursos suficientes ao seu dispor para intervir na hora que ele precisasse, e ele iria intervir, evitando aquele naufrágio. O Senhor tinha toda a situação sob controle. Nós percebemos isso claramente na hora que ele acordou, como ele tinha o domínio total, completo por toda aquela situação. Não há nada, meu querido amigo e amiga, na minha vida, na sua vida, que possa surpreender Deus, que possa pegar o nosso Deus de surpresa. Assim como aconteceu também naquele barco. Aquela tempestade não pegou Jesus de surpresa, ele estava alerta, ele estava no domínio total da situação, assim como ele também tem o domínio total sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então, perante as nossas tempestades, nós também podemos descansar no Senhor, sabendo que na hora certa Ele dará a sua ordem, repreenderá os nossos ventos e esses nossos mares revoltos, e nós também viveremos da nossa bonança. E foi isso que aconteceu aqui, de uma forma literal, saliento mais uma vez, é que Jesus realmente repreendeu uma literal tempestade com a sua autoridade. Isto era mais uma prova de que ele era verdadeiramente o Messias, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Aquela tempestade não pegou Jesus de surpresa. Porquê? Porque Deus nunca pode ser pego de surpresa. Deus sempre tem todo o controle de todas as situações. As coisas não aconteceram, mas Ele já sabe o que vai acontecer. Então Jesus sabia que aquela tempestade iria acontecer e Ele tinha recursos suficientes para poder resolver aquele problema. Isso é mais uma demonstração de que Jesus era verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus. Jesus, ele era mais do que um homem, ele era Deus feito homem, e este milagre ele provava isso. Jesus é mais do que um homem, ele é Deus feito homem. Em quarto lugar, este milagre prova também a exuberância do poder do Senhor. Como nós já dissemos, este milagre surpreendeu os discípulos mais experientes e mais acostumados a ver Jesus fazer milagre. Mas este foi além dos seus limites, foi além das suas expectativas. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que um dos seus atributos, um dos seus títulos é que ele seria Deus forte. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esses seriam alguns dos seus títulos. Então o Messias prometido seria alguém que haveria de vir, e esse alguém era alguém forte, com poder, com verdadeira autoridade. Neste milagre o Senhor denunciou a timidez dos seus discípulos. Eu chamo a sua atenção para o contraste que nós encontramos aqui, muitas vezes, entre a atitude dos discípulos e a atitude do Senhor. No ponto anterior, o Senhor tinha total controle da situação, porém os discípulos perderam o controle da situação.
Eles eram pescadores experientes. Nós percebemos que durante algum tempo eles tentaram resolver aquela tempestade, porém ela se tornou maior do que eles. Foi além da sua capacidade de resolver e eles perderam o controle da situação. Em contraste, Jesus sempre teve o controle daquela situação. Aqui agora neste nosso novo ponto, no ponto 4, nós vemos que os discípulos a certo momento são chamados pelo Senhor. O Senhor chama eles, aqui no versículo 26, e diz assim, a primeira coisa que Jesus falou depois que ele acordou, e ele disse, por que temeis? Em algumas outras traduções diz, por que sois tão tímidos? Por que tendes medo? O que é que está acontecendo com vocês? Vocês estão cheios de medo. Então nós temos aqui um grupo de homens experientes no mar, aterrorizados com aquela tempestade, com medo de morrer. Por isso aquela frase de Pedro, quando ele se volta para o Senhor e diz, Senhor, salva-nos se não morremos ou perecemos, como diz algumas versões. Esta expressão perecemos ou morremos já estava falando da perda da própria vida. Eles achavam que se aquele barco, se Jesus não fizesse nada, aquele barco ia para o fundo e eles iriam morrer naquele naufrágio. Então nós temos aqui um grupo de pessoas assoladas pelo medo, assoladas pela timidez, completamente aterrorizadas com aquela tempestade. E por outro lado, em contraste, nós temos o Senhor, o Messias, no total controle da situação, mas não somente no controle da situação, com poder suficiente para resolver aquela tempestade. Por isso lá o profeta Isaías dizia que o Messias seria Deus forte, ou seja, alguém que viria com um poder que ultrapassaria os limites daquilo que nós pudéssemos imaginar. E nós vamos ver ao longo da sequência destas pregações como várias vezes Jesus demonstrou a sua autoridade, o seu poder, indo além dos limites, indo além das expectativas que se podia imaginar. Porquê? Porque a profecia dizia que o Messias era Deus forte. E o que é que nós encontramos aqui neste milagre? Deus forte. Jesus intervindo com poder, com força, com autoridade, repreendendo aquela tempestade e resolvendo aquele problema. Mais uma vez nós dizemos, Jesus, ele era mais do que um homem, ele era Deus feito homem, e este milagre prova isso. Em quinto lugar, agora temos Jesus como um homem de fé, e mais uma vez eu chamo sua atenção para um contraste que nós encontramos entre os discípulos e o Senhor, entre os homens normais, os homens comuns e o Filho de Deus feito o homem de Deus, o Messias prometido, o verdadeiro Messias. Também no versículo 26 nós lemos, o Senhor disse, por que temeis, homens de pouca fé? Ou, como diz outras versões, homens de pequena fé. Qual era o tamanho da fé daqueles discípulos naquele momento? Bem pequenininha, estava esmagada aos limites. Eles não estavam mais conseguindo acreditar que dava para sair daquela situação. Em contraste, nós temos Jesus como um homem verdadeiramente cheio de fé. Nós dissemos na reflexão passada, na semana passada, que Jesus deixou claro ao longo do seu ministério que tudo o que ele fazia porque havia recebido do seu Pai. Nós dissemos com que autoridade Jesus fazia milagres, com que autoridade Jesus curava, com que autoridade Jesus repreendeu esta tempestade, com a autoridade do Pai, com a autoridade que ele havia recebido do Pai para fazer estes milagres. A sua sabedoria, os seus ensinamentos e a sua autoridade vinham do Pai. Por vezes Jesus orava antes de fazer um milagre. E Jesus até uma vez disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou orando desta maneira para que eles vejam que eu sou aquele que tu enviaste. Ou seja, Jesus até usava às vezes esses momentos em que ele orava ao Pai, solicitando esse poder, essa virtude do Pai, essa autoridade do Pai, e ele usava isso para convencer as pessoas de que ele era verdadeiramente o Messias prometido, que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Mas isso também acontecia porque Jesus confiava plenamente no seu Pai. E nós sabemos que fé é confiança.
Fé é a capacidade de confiar. Então, enquanto que aqueles discípulos tinham perdido a fé em meio àquela tempestade, Jesus reforçou a sua confiança de que o Pai o haveria de assistir naquela hora, de que na hora em que ele dissesse: cala-te, aquieta-te para o vento e para o mar, eles lhe iriam obedecer, porque o Pai estava com ele, porque ele era um enviado do Pai, porque Jesus confiava totalmente no Pai Celestial. Ele sabia de onde vinha a sua virtude, ele sabia de onde vinha a sua autoridade, e a sua fé no seu Pai era total, e Jesus demonstrava totalmente a sua fé. Então, em contraste aos discípulos que foram acusados neste contexto de ter falta de fé, de ter perdido a sua fé, Jesus não, Jesus reforçou ainda mais a sua fé. E porquê? Porque Jesus, ele era mais do que um homem, ele era Deus feito homem, e este milagre também prova isso. Em sexto lugar, nós aprendemos aqui também que nenhuma tempestade podia abalar o Senhor. O Senhor, ele era totalmente firme, totalmente constante na sua natureza, na sua forma de ser, na sua forma de agir. E temos aqui mais um contraste entre os homens comuns e o Filho de Deus, feito homem. O que é que aconteceu com esses discípulos? Nós vemos neste milagre uma vulnerabilidade muito grande nestes discípulos, uma instabilidade muito grande. No começo do milagre, no começo da travessia daquele mar, eles estavam confiantes, eles haviam assistido a diversos milagres, Jesus tinha curado algumas pessoas, eles estavam entusiasmados com Jesus. Depois eles entram naquele barco e Jesus adormece e começa a sentir os primeiros ventos, as primeiras ondas começam-se a levantar, aí já vêm as primeiras preocupações. Então aqueles homens confiantes já passam a ser homens preocupados. Depois a situação se agrava e eles entram em desespero, eles começam a achar que vão morrer, que não dá mais para sair daquela, e acordam o Senhor como um ato desesperado e final para tentar resolver aquele problema. Aí Jesus faz um milagre tremendo e eles ficam de boca aberta, aí o seu humor muda novamente, aí de homens desesperados já passam a ser homens perplexos, atônitos com o que Jesus tinha acabado de fazer, e fazem aquela declaração: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Nós, seres humanos, somos assim, nós somos instáveis, somos inconstantes, nossos humores, eles flutuam entre o ânimo e o desânimo. Às vezes nós estamos lá em baixo, outras vezes nós estamos no topo, e nós temos esta característica de sermos instáveis, inconstantes, mas Jesus não. Nada podia abalar o Senhor. O Senhor, ele era absolutamente constante. E se você estudar toda a vida, todo o ministério terreno do Senhor, você vai ver que Jesus tinha uma atitude absolutamente constante. Nada alterava o Senhor. Ele não era volátil, ele não era instável, ele era sempre o mesmo. Há um versículo que diz assim: o mesmo Jesus. Podemos dizer que Jesus foi sempre o mesmo. E este, sem dúvida, era um grande segredo, um dos grandes segredos da vitória de Jesus, é que ele não permitia que as circunstâncias o abalassem. Ele não permitia que as circunstâncias alterassem quem ele era. Ele não mudava de atitude nem de comportamento porque as coisas estavam difíceis, nem porque as coisas estavam dando certo. Não, ele era sempre o mesmo. Podiam estar elogiando ele, podiam estar tentando declará-lo rei, ele podia estar vencendo a própria morte na ressurreição, ou podia estar sendo perseguido, podia estar sendo humilhado, podia estar sendo torturado, e ele era o mesmo. Nada mudava a atitude do Senhor, ele era absolutamente constante. Que contraste grande que nós encontramos aqui entre nós humanos, comuns mortais, e o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Messias prometido. Mais uma vez Jesus provava que ele era o Messias. Cá estava mais uma credencial para provar para aquele povo, para aqueles líderes religiosos, até para os seus discípulos, que ele era verdadeiramente o Messias, que a autoridade com que ele ensinava, ela tinha uma retaguarda, ela estava respaldada
pela autoridade do Pai, pela missão que o Pai tinha mandado Jesus fazer. Ele estava cumprindo essa missão e em tudo na sua natureza, no seu caráter, ele era absolutamente constante, ele era absolutamente estável, nada podia alterar a atitude do Senhor, nada abalava o Senhor. Muito diferente de nós, que nos deixamos abalar com toda a facilidade. Somos homens de fé quando está tudo certo, quando as coisas estão dando certo, mas quando algum problema se levanta e nós já abalamos as nossas estruturas, nós já perdemos a nossa fé, nós já colocamos tudo em causa. Será que isto é de Deus mesmo? Será que nós estamos no caminho certo? Será que eu entendi tudo errado? E nós já nos deixamos abalar. Jesus não era assim. Independentemente do que estivesse acontecendo, ele era sempre o mesmo, ele era sempre absolutamente estável. Este então é o 6º pensamento que eu quero compartilhar convosco. E por último, para nós terminarmos, eu quero também compartilhar um último pensamento com você, que nós também compreendemos aqui nesse milagre e que nós já vimos até na lição anterior. Quando nós falamos sobre os milagres de cura, nós falamos sobre as motivações, porque é que Jesus curava. E nós dissemos que, em primeiro lugar e acima de tudo, os milagres do Senhor de cura sobre a natureza e outros, que nós vamos ver depois, eles tinham a missão, a função de provar inequivocamente que Jesus era o verdadeiro Messias, que ele era o enviado de Deus, que ele era Deus feito homem. E essa era a primeira missão. Mas havia uma segunda missão, uma segunda função dos milagres, que era expressar a sua misericórdia, a sua compaixão para com aqueles que sofrem, para com aqueles que estão aflitos. E este milagre também não foge à regra. Se por um lado ele tinha a função primeira e exuberante de provar que ele era verdadeiramente o Messias, pela demonstração da sua autoridade sobre a natureza, em segundo lugar, ele era também um ato de misericórdia, um ato de compaixão. E nós percebemos isso justamente naquele momento em que Pedro clama para o Senhor e diz: Senhor, salva-nos senão nós morremos. E Jesus acorda daquele sono e ouve a voz de Pedro e dá ouvidos à voz de Pedro, ao clamor de Pedro. Como nós sabemos, uma tempestade no mar, ela é ensurdecedora, o barulho provocado pelas ondas, pelo vento é muito alto. Então, alguém falar alguma coisa no meio de uma tempestade é quase impossível de ser ouvido. Porém, Jesus ouviu a voz de Pedro. E uma coisa interessante, nós temos uma outra pregação que falamos sobre isso com mais detalhe, com mais calma. Uma coisa interessante é que Jesus não acordou com o barulho da tempestade, mas acordou com o clamor de Pedro. Nós temos aqui o que é a expressão da sua misericórdia, do seu cuidado, do seu auxílio em relação aos seus servos, em relação aos seus filhos. Jesus se compadeceu da aflição de Pedro. Jesus percebeu que aqueles discípulos estavam aflitos. Talvez este milagre possa ter sido até uma espécie de um teste que Jesus estava fazendo àqueles discípulos. Por quê? Porque nos ensinamentos de Jesus e na preparação que Jesus estava fazendo para os seus discípulos, Jesus também estava dotando eles de poder, de autoridade, para eles enfrentarem situações difíceis. E certamente Jesus queria colocar aqueles discípulos à prova também ali naquele milagre, para ver como é que eles reagiam, se eles tinham a fé necessária para enfrentar, para dar uma ordem em nome de Jesus àqueles ventos, ou se eles iriam simplesmente se aterrorizar na realidade como aconteceu. E Jesus provou, mas a provação de Deus, ela sempre tem um limite, ela vai até aquele ponto até onde nós podemos resistir, e dali ela não passa. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Na hora que Pedro clamou, Jesus acordou do seu sono, do seu descanso, e atendeu ao clamor do seu servo, e fez aquele milagre, também para consolar aqueles discípulos, também para atender à necessidade daqueles discípulos ali tão aflitos, no meio de uma dificuldade tão grande, de uma tribulação tão grande. E o que é que nós aprendemos? Que Jesus não era um homem comum. Ele era Deus feito homem. Ele era o verdadeiro Messias prometido. E esse é o Senhor que nós temos hoje para a minha e para a sua vida. Então nós também, no meio das nossas tempestades, nós podemos contar com o mesmo Senhor, com a mesma misericórdia e também com a mesma autoridade. Ele continua sendo o Filho de Deus feito homem, com toda a autoridade. Não tem nada que esteja fora da autoridade de Jesus. Hoje, mais ainda,
porque lá no final deste Evangelho de Mateus, depois já da ressurreição de Jesus, Jesus fez uma declaração tremenda que nós não podemos nunca esquecer, quando ele disse: é-me dado todo o poder dos céus e da terra. Agora Jesus está plenamente revestido de toda a autoridade do céu e da terra para nos ajudar, para nos abençoar. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da sua igreja e Ele tem o domínio total de todas as situações, como nós aprendemos aqui neste milagre. Não há nada que escapa ao seu domínio, à sua autoridade e, acima de tudo, Ele continua sendo um Deus de grande misericórdia para comigo e para com você. E na hora que nós estamos aflitos e que nós clamamos ao Senhor, Ele atende a nossa súplica, Ele ouve a nossa oração, não importa o barulho ensurdecedor que possa estar à sua volta, mas Ele nos escuta, amém? Então receba esta palavra também na sua vida, reforce também a sua fé, a sua confiança no Senhor, aprenda cada vez mais quem é o Senhor da nossa vida, quem é o nosso Senhor Jesus, o quanto Ele já demonstrou da sua autoridade, do seu poder, do seu messianismo, da sua divindade, e que a nossa fé realmente se reforce, que nós possamos verdadeiramente confiar nele, depositar nele a nossa confiança, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as coisas não estejam dando certo, é uma questão de tempo, uma hora Ele dá a sua ordem de repreensão e os inimigos da nossa vida só têm que sair em retirada para muito longe, porque ninguém pode resistir à autoridade do Senhor. E talvez eu e você um dia possamos dizer também, como estes discípulos: quem é este que faz milagres tão grandes na minha vida? Pois este é o Senhor que estava prometido lá desde o Antigo Testamento, o verdadeiro Messias, e que veio verdadeiramente a este mundo, se fez homem, se tornou totalmente homem, como nós dissemos no início desta meditação. Ele se tornou totalmente homem, mas ele também nunca deixou de ser totalmente Deus. E estas demonstrações da sua autoridade são as credenciais, são as provas, são os documentos que mostram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus feito homem. Amém? Mas que Deus console o seu coração, console a sua vida, se aproprie desta palavra, se encha de fé e confie no Senhor. E que tudo seja para a glória do seu nome e para a nossa bênção. Que Deus vos abençoe. Amém. Graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos deu essa noite de podermos também meditar, refletir um pouco da palavra de Deus e através dela receber bons ensinamentos para a nossa vida, para se aproprie desta palavra e que permita que Deus console o seu coração, edifique a sua fé, reforce, fortaleça a sua fé para nós confiarmos no Senhor, não só quando está tudo bem, mas principalmente em meio aos momentos de dificuldade. Damos graças a Deus também pelo privilégio que o Senhor nos deu de lhe prestar esse culto, e o nosso desejo é que verdadeiramente o Senhor tenha se agradado, que tenha subido até ao seu coração, até à presença de Deus, verdadeiro louvor, verdadeira gratidão, que você tenha se juntado conosco nas nossas orações, nas leituras da palavra, nos louvores, ouvindo também a palavra de Deus e rendendo também diante do Senhor a sua gratidão pela misericórdia do Senhor para com a sua vida. Amém? Eu quero lhe agora convidar para fazermos uma oração final, agradecendo a Deus pelo culto que Ele nos permitiu lhe celebrar e também rogando a bênção e o direcionamento do Senhor para esta nova semana que hoje se inicia, para que o Senhor seja conosco, nos abençoe e também nos proteja e nos guarde. Amém? Que hoje 8 dias você esteja conosco, se o Senhor permitir, talvez já haja condições de podermos estar aqui juntos fazendo um culto presencial. Vamos esperar no Senhor, se for da vontade dEle, e tudo continuar melhorando. A gente tem essa expectativa de voltar a nos reunirmos aqui neste lugar, nesta sala, em nome do Senhor. Amém? Pois oro também para que o Senhor nos ajude, para que esta pandemia diminua, para que vá reduzindo o número de casos de pessoas contaminadas, de pessoas que adoecem, em particular aqui neste bairro das Pedrinhas, também nesta cidade de Ibiapina. Esse é o nosso grande desejo, para podermos ter força, confiança,
para acreditar que realmente a gente agora já pode voltar a se reunir sem que a gente coloque em risco a saúde uns dos outros. Amém? A última coisa que nós queremos fazer aqui nesta igreja é colocar os irmãos em risco, alguém vir aqui e depois aparecer doente e ficar aquela suspeita de que possa ter sido aqui, que tenha sido contaminado com alguém. Nós não queremos que isso aconteça, por isso nós estamos nos protegendo e adiando a reabertura um pouco mais, para conseguirmos nos garantir um pouco mais também, um pouco melhor em relação a esta pandemia. Depois vamos orar e peço também que você ore na sua casa, peço as suas orações para a nossa igreja, para os nossos cultos e para toda esta situação que nós estamos vivendo. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida, pelo privilégio, Senhor, que tu nos destes de podermos celebrar um culto ao teu nome, ó Senhor, que tenha saído dos nossos corações verdadeiro louvor e verdadeira gratidão por tudo o que tu tens feito e por tudo o que tu és para com a nossa vida. Queremos também colocar esta nova semana na tua presença, nosso Pai, rogando a tua guia, a tua direção para a nossa vida, também rogando a tua proteção, a tua cobertura espiritual. Sabemos que tu és um Deus do qual mana leite e mel, mas há muitos adversários tentando impedir a nossa bênção. Senhor, não permitas, repreenda o maligno, repreenda os teus demónios, repreenda todo aquele que se alia com ele, com as suas maldades, repreenda toda a oração contrária que possa ser feita contra a vida desta igreja, contra as nossas vidas em particular, Senhor. Ó nosso Pai, nos abençoa. A maior vitória que nós podemos ter diante dos nossos inimigos é termos vidas abençoadas. E é isso que eu peço para mim e para a vida dos meus irmãos aqui essa noite. Nos abençoa, que de hoje a 8 dias, Senhor, nós possamos estar aqui de novo, com os nossos corações cheios de gratidão, para te celebrar e para te agradecer nas nossas vidas. Senhor, colocamos esta situação de saúde pública, Senhor, que está assolando o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro. Senhor, se for da tua vontade, repreenda esta doença, Senhor, que o número de casos possa vir a diminuir, e que assim nós possamos adquirir confiança para podermos nos reunir presencialmente, comungando também uns com os outros. Nosso Pai, faz essa obra pelas nossas vidas, não queremos adoecer, nem queremos que ninguém adoeça por nossa causa, e para isso nós precisamos muito da tua ajuda. Então nos abençoa, nos direciona, nos dá também muita sabedoria e muita prudência também, como tu ensinas na tua palavra, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Esperamos em ti, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua vida, com a sua família. Receba a sua bênção. Amém. Que Deus vos abençoe.